Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos envolva nesse último trabalho de 2022. O nosso trabalho, e também finalizamos o módulo com Jesus, hoje ministrando a palestra para a gente, o nosso companheiro Henrique Lepski, a prece de início e a prece final pelo Tadeu Borsato. Eu conduzo a vibração do passe, a Vera Romei a condução da vibração das águas, a Eliana fará a vidência e a psicografia da noite de hoje é uma psicografia que veio no dia 1º de dezembro e que nós leremos, deixamos para ser lida na noite de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, que juntamente com Eurípides Barçanufo, com Bezerra de Menezes, estende as suas mãos sobre toda a família nucleana, aqueles que estão presentes e ausentes, e que nesse momento esse farol de luz que irradia os seus raios para o horizonte possam neste momento chegar a todos os lares, a todos os ambientes onde um coração e uma mente abertos estejam em sintonia, em prece, em oração ou na vivência da prática do bem. Que essa chuva de luz possa recair sobre todos nós, sobre todos os companheiros que neste momento elevam o seu pensamento a Deus e diz: Senhor, abençoai-nos nessa noite. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos novamente. Agradecemos a oportunidade de estarmos nesta casa que nos acolhe com seus braços abertos. Agradecemos a espiritualidade que já nos envolve. Agradecemos o dia de hoje, a oportunidade de estarmos juntos nesse trabalho. Que a luz da vossa sabedoria, Senhor Jesus, possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações e que possa iluminar intensamente o nosso amigo Henrique na palestra que ele preparou com tanto carinho para nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite, pessoal. Então, fazendo primeiramente a leitura do trecho do Evangelho, da mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, a nova era, um espírito israelita, Mulhouse, 1861. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, como suas antecessoras. Não se pense, entretanto, que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. A mensagem é do livro Momentos de Sabedoria, Nelson Moraes, pelo Espírito Aulus. Resoluções. O homem é o senhor dos seus caminhos. Quando possui a certeza do que realmente quer, ninguém conseguirá deter seus passos. Jamais deixe a incerteza anular a força que você possui. Planeje sua vida, crie uma meta e persevere. A vontade determinada
é a alavanca que remove qualquer obstáculo do caminho. Seja arrojado sem temeridade e sem prepotência. Invista em seus projetos com decisão e denodo, e você se surpreenderá ao descobrir o quanto é capaz de realizar. Não se deixe dominar pela ideia de que está fadado a sofrer. Tire do próprio sofrimento a força para superá-lo. Amadureça na convicção de que tudo na vida pode, mas nem tudo lhe convém. Então, o nosso tema de hoje, ele é o novo tempo com Jesus. E a gente, sempre quando toca nesse assunto, a gente fala de novo tempo, a gente relembra o momento que nós estamos passando, né? Esse momento de virada de ano, de mudança de calendário e de Réveillon. Só que o novo tempo com Jesus, na verdade, ele é um convite constante, independente da época do ano, independente da fase da vida que vivemos, para que a gente possa iniciar um novo tempo dentro dos nossos corações, dentro das nossas almas. E esse novo tempo que Jesus convida a todos nós, não está atrelado nem a uma data específica, não está atrelado a uma mudança no calendário, mas sim, está atrelado à nossa vontade. E se nós tivermos uma vontade firme, perseverante, de seguirmos estes ensinamentos que estão no Evangelho, os ensinamentos de Jesus, nós conseguiremos assim inaugurar um novo tempo em nossas vidas. E dentro de toda a trajetória de Jesus, durante a sua vivência e durante todas as suas pregações e durante todas as suas lições e exemplos, a gente pode constatar que a vida de Jesus como um todo é um convite para que a gente possa iniciar esse novo tempo em nós. E eu, pessoalmente, acho que o maior convite que Jesus fez dentro da sua trajetória foi quando ele proferiu o Sermão da Montanha, junto com as bem-aventuranças. Esse, acho que, na minha opinião, esse foi o grande convite que Jesus fez para toda a humanidade, para cada um de nós, para que a gente pudesse inaugurar esse novo tempo nos nossos corações. A gente poderia ficar falando sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e tudo o que está atrelado a esse novo tempo, esse novo significado que isso dá às nossas vidas. Poderíamos falar de todas e ficaríamos aqui horas falando. Mas eu destaquei três bem-aventuranças que são, que para mim, pelo menos nesse momento, são bem-aventuranças que me dizem assim muito a respeito e que também acredito que possa ser útil para cada um de vocês. Jesus, como diz o discípulo Mateus, ele relata que Jesus inicia o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa bem-aventurança, Jesus faz um convite a todos nós, um convite para a humildade, para desenvolvermos em nós essa virtude. E eu me perguntei, por que os humildes são bem-aventurados, né? Indo pesquisar, eu avaliei que, porque a humildade, essa virtude, ela faz com que nós nos enxerguemos e nos enxerguemos com as nossas imperfeições. A humildade faz com que a gente tome consciência de como nós estamos e qual é a meta espiritual que devemos atingir. E a humildade, vale a pena lembrar que a humildade, quando ela tem essa capacidade de ampliar essa nossa visão, para que a gente possa se enxergar como um todo, e quando nós enxergamos as nossas imperfeições, que todos nós temos,
a humildade ela faz com que a gente enxergue isso, mas sem qualquer tipo de sentimento de culpa ou sentimentos de vitimismo. A gente enxerga a nossa imperfeição e a gente pensa: como eu faço para melhorar? Quais são os caminhos que eu devo tomar no meu dia a dia para que eu possa conseguir me melhorar, conseguir adquirindo mais virtudes? Tem um autor espírita chamado Alírio de Cerqueira Filho, e que ele fala num dos livros muito interessante que ele diz que esses sentimentos, tanto de culpa quanto também de vitimismo, são, que ele diz, são mecanismos que o nosso ego encontra para justamente que a gente não tenha esse confronto com as nossas imperfeições. Porque esse processo de mudança, muitas vezes, na maioria das vezes, ele dá trabalho. Ele faz com que a gente tenha que se esforçar. A gente tenha, como dito anteriormente, ter essa vontade firme, essa vontade perseverante. E quando a gente se confronta com essas imperfeições, muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto. E o autor, né, o Alírio de Cerqueira, ele fala justamente disso, que a gente cai, mesmo de maneira inconsciente, muitas vezes, nesses sentimentos de culpa e vitimismo, por não querermos encarar. São artifícios que o nosso ego tem para que a gente se mantenha na nossa zona de conforto. Então, a humildade, esse sentimento bem entendido e bem trabalhado, ele de fato faz com que a gente nos enxergue como nós estamos, porque dentro do nosso processo evolutivo nós atingiremos a perfeição relativa. Então é como nós estamos e como fazemos, quais são os mecanismos que dentro do nosso cotidiano nós podemos utilizar para que a gente se melhore. Uma outra bem-aventurança que também me chamou bastante atenção, quando Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E nessa bem-aventurança, Jesus ele faz o convite para 3 virtudes: a moderação, a mansidão e a paciência. E por que esse convite é feito para nós, bem-aventurados os mansos, e com essas 3 virtudes, moderação, mansidão e paciência? Sabemos que todos nós somos obrigados a viver em sociedade, pois a lei de sociedade, ela é uma lei de Deus. E essa lei de Deus nós devemos cumprir na sua integridade. E essas 3 virtudes fazem com que eu seja um ponto de luz nas relações sociais, nas relações que eu tenho para com o meu próximo, quando eu começo a exercitar essas 3 virtudes: a moderação, a mansidão e a paciência. Se nós pegarmos a trajetória da humanidade na Terra, nós veremos que muitas ideias, sejam essas ideias políticas, filosóficas e religiosas, ao longo da nossa história, foram impostas muitas vezes à força. Mas vale notar que essas ideias, mesmo temporariamente tendo êxito, esse êxito sempre foi transitório e logo sendo substituída por uma outra ideia, por uma ideia nova, uma ideia melhor. Todas as ideias que sobrevivem ao teste do tempo são sempre ideias pautadas na moderação, no equilíbrio, na compreensão de todas as opiniões e na convergência de propósitos para o bem comum. Por isso a necessidade de desenvolvermos essa mansidão, essa moderação, essa paciência. Como Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E podemos ainda, estamos falando num contexto amplo, mas podemos ainda mais ir na célula matre da nossa sociedade, que é a nossa família. Seja essa família de laços corporais, sanguíneos, seja de laços espirituais.
dentro das nossas famílias, aplicando essas 3 virtudes, nós nos perguntamos quantas relações saudáveis nós podemos construir no nosso âmbito familiar. Se tivermos moderação e paciência no trato com o nosso próximo, mais próximo. Quantas disputas e discussões estéreis poderiam e podem ser evitadas se aplicarmos a mansidão, a moderação e a paciência, e não quisermos, assim, impor as nossas ideias e convicções sobre os outros. E muitas vezes nos permitindo escutar argumentos sensatos que vêm do nosso próximo e que nos ajudariam e nos ajudam a refletir melhor sobre as questões que vivemos. Por isso que Jesus afirma que os mansos possuirão a terra, pois toda instituição, seja ela familiar, social, política e religiosa, só será perene, só será duradoura se estiver alicerçada nesses conceitos. E apesar de muitas vezes nós acreditarmos erroneamente que somente pela força as coisas podem ser estabelecidas, quando que isso é comprovadamente equivocado e os fatos históricos estão aí para comprovar que tudo aquilo que é imposto à força não dura. Uma hora termina. E gostaria aqui também de fazer uma junção de 2 bem-aventuranças, se podemos chamar assim, junção, que quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os aflitos. Eu acredito que essas 2 bem-aventuranças, pelo menos pessoalmente, são aquelas que mais consolam a alma. Quem de nós aqui nunca chorou nessa existência devido a uma prova ou uma expiação que passou ou que está passando? Mas a gente tem que se atentar a esse verbo, passar, pois significa que não é algo definitivo. Seja ela qual for a prova ou a expiação que estivermos passando, é algo que tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. E nos dá a oportunidade de sairmos mais fortalecidos e mais conscientes da nossa essência espiritual, daquilo que realmente somos dentro desse processo evolutivo. E combinando com esse processo, entra o que chamamos de aflição. E a aflição é um processo de bem sofrer. O bem sofrer não é uma atitude passiva perante as dificuldades, mas uma atitude ativa que compreende a necessidade da prova para o nosso desenvolvimento espiritual, nos facultando assim o sentimento da resignação. Sentimento esse que nos ajuda a conservar a nossa razão de qualquer abalo mais grave. E além de nos ajudar, esse bem sofrer e a resignação que ela promove, nos ajuda a encontrar meios para solucionarmos, superarmos ou lidarmos com a prova, com a dificuldade na qual nós estamos lidando naquele instante. E é uma pergunta que eu fiz para mim mesmo quando estava preparando essa palestra, que se nós não tivéssemos contato com as provas que passamos, qual seria a nossa vontade de procurar a nossa melhora íntima? Se nós não tivéssemos contatos com as provas, que vontade que teríamos de buscar essa religiosidade, essa espiritualidade que jaz em nós? Que vontade que teríamos de conhecer e seguir Jesus e seus ensinamentos? Então, a gente começa a enxergar a utilidade
do que passamos para o nosso aperfeiçoamento. E que assim, com essas bem-aventuranças, que a gente possa utilizar dos sentimentos da paciência, da moderação, da mansidão, da humildade, de sermos aflitos, mas no sentido de sabermos o que é o bem sofrer e desenvolver esse sentimento de resignação que faz com que a gente procure as soluções e procure a nossa melhora. Que nós não esperemos a virada do calendário para que a gente possa inaugurar em nós esse novo tempo com Jesus, pois esse novo tempo são todos os dias, todas as horas, todas as oportunidades. Jesus nos convida constantemente a iniciarmos esse novo tempo com Ele. Obrigado pela atenção, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Nesse momento, fechando os nossos olhos, buscando uma posição bem confortável junto ao nosso assento, colocando nossa mão direita sobre nossa perna direita, nossa mão esquerda sobre nossa perna esquerda e elevando nosso pensamento a Jesus de Nazaré. A esse amigo querido, companheiro, que nesse momento com Bezerra e Eurípides, abrindo e delegando toda a legião da Capela do Amor, da Mansão da Paz, para que aqui tivessem os religiosos, os jesuítas, os franciscanos, as clarissas e carmelitas, tivessem as equipes dos hindus, dos pretos velhos, através de vovô Quimanecão, dos índios através do Pena Branca, toda a equipe médica através do Dr. Maurício Silveira. E assim então, nessa grande mobilização, vamos captando todas as energias vindas do alto, os nossos médiuns já nessa posição de recepção, vão se deixando envolver por esta legião enquanto paz e amor, com toda a equipe de Marcos Vinícius, vai sendo resguardado por cordões fluídicos, em tons vermelhos dourados, deixando com que essa névoa de bênçãos de paz e amor recaiam sobre todos nós, e assim então, vamos dando início à terapêutica do passe. Vamos deixando nesse momento todas essas equipes que se alinham no nosso centro de força frontal, na altura de nossa testa, e ali a equipe de Max Alexander, Júlio de Queiroz, conversando conosco em espírito, vai nos mostrando quanto, por mais difícil que for esse ano, teve saldos positivos. Estamos mais sereno, com o mundo mais em harmonia, menos doença, mais esperança. Nesse momento, a equipe do Dr. Monroy, a equipe do Dr. Hans Gutendorf vai equilibrando todo o nosso psicoemocional, em profunda esperança de que o amanhã será melhor,
Johnny Takeda abrindo os nossos olhos para que possamos ver, muito além do enxergar e ver o quão belo Jesus está preparando o dia de amanhã, o período do amanhã. Nesse momento, a equipe de Vovoca vai cuidando de todo o nosso centro de força laríngeo, na altura de nossa garganta, onde inspirando profundamente, expirando com os lábios entreabertos, vamos renovando as energias. E os nossos ouvidos, os nossos lábios, os nossos pulmões, possam agradecer, possam sorrir, possam ouvir a sintonia dos anjos. E a equipe de Zerbini vai cuidando do nosso coração. Nesse momento, vamos pedindo perdão a quem temos que solicitar esse perdão. Com a devida humildade, vamos em pensamento pedir a desculpa pelo equívoco. E também vamos ofertar o perdão, mesmo que ele não nos tenha sido pedido. É o momento que o Cristo espera de nós como verdadeiros cristãos que somos. Que o nosso centro de força gástrico na altura do nosso estômago, nesse momento, possa dissolver todos os miasmas do medo, da dúvida, das incertezas, das aflições. E que nós sejamos fortes para o raiar de um novo ano em paz e com a paz. Que o nosso centro de força esplênico na altura do nosso baço se fortaleça e fortalecido, estabeleça em nós todas as imunidades espirituais, que tenhamos a devida fé, abastecida pela caridade, para acreditar no amanhã verdadeiro, como Paulo de Tarso nos ensinou. Que o nosso centro de força genésico cuide do nosso corpo, esse valoroso instrumento de aprendizado, tão importante no nosso processo evolutivo do planeta Terra. E essas energias descendo pelos membros inferiores, dando a volta pelas plantas dos pés, chega na base de nossa coluna, colocando-nos de pé, de cabeça erguida, com o nosso olhar em direção ao horizonte, ouvindo ainda a voz sublime daqueles que dizem glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, entoando a marcha que nos leva em direção a esse Cristo de braços abertos. E agradecidos a Ele, vamos pedindo para que toda essa legião dos caravaneiros fraternos estejam nos nossos lares, envolvam toda a nossa família, abençoe todos os ambientes, que as portas e janelas se abram, que os raios de sol entrem, que o brilho do luar se faça presente. Igualmente, essa legião possa ir em direção aos nossos locais de trabalho, amparando os líderes e liderados, amparando o nosso grupo de trabalho, que estabelece em nós a sublime lei do progresso. E se estamos sem trabalho, sem emprego nesse momento, em dificuldades financeiras, civis,
Vamos pedindo que a equipe do juiz Benevides, do juiz Caio, do doutor Campos Vergal, do doutor Juarez, desobstrua os caminhos, institua conosco esse sentimento de humildade, de aprendizado do pouco, do necessário, mas mantendo em nós essa vontade do progredir, do conquistar. E amigos, retornando à casa de paz e amor, vamos pedindo por todo esse belo recanto, por toda a nossa família nucleana, por todos os trabalhos de evangelho, vibração e passe, por todos os trabalhos de auxílio e fraternidade, por todos os trabalhos de cura, de saúde espiritual, por todos os cursos, por todas as evangelizações, te pedindo por toda assistência social, por todo o trabalho social, te pedindo por todo o trabalho mediúnico, te pedindo por todos os setores de nossa casa, pela livraria, pela lanchonete, pela zeladoria. Vamos te pedindo pelas nossas casas co-irmãs. E amigo Jesus, Bezerra e Eurípides, abençoe a todas elas, a todos os trabalhadores, numa consciência firme e forte, de que trabalhando em nome do Cristo, seremos mais, seremos melhores, descobriremos a alegria interior, estabeleceremos em nós a paz íntima. Amigo Jesus, que as portas da nossa casa de paz e amor, e que a luz deste farol cada vez brilhe mais, esteja mais abertas, e que os braços de todos nós estejam estendidos para receber cada companheiro em nome do amor, nesta bendita casa de oração. Que assim seja. Que neste momento possamos mentalizar o jardim de Irmã Clara, onde rosas brancas vêm para fluidificar, trazer as energias para as nossas águas, a medicação, tudo aquilo que nós estamos necessitando, onde as servas de Clara colhem as rosas para serem levadas lá nos laboratórios espirituais, onde a equipe científica de biólogos, homeopatas, farmacêuticos, a equipe de pretos velhos dos índios, manipulam todas essas energias que vêm dessas rosas e sejam transformadas em medicação, em lenitivo para cada um de nós. Mentalizem seus vasilhames, mentalizem os filtros dos vossos lares, a água ao lado do leito de um enfermo, um irmão morador de rua, que também passa por momentos de necessidade de uma medicação fluídica. Que todos possam receber essas bênçãos nessas águas fluidificadas. Que o planeta Terra seja toda a água envolvida na energia dessas rosas. Agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, que com seu amor, sempre direcionando toda essa equipe
para que possamos receber tudo aquilo que merecemos. E vamos agradecendo também por tudo que recebemos em nossas águas durante este ano. E que possamos estarmos todos juntos novamente no próximo ano com nossas águas abençoadas. Gratidão, Mestre Jesus, irmãos espirituais. Gratidão, Deus Pai de amor. Tenham todos um feliz 2023. Que assim seja. Nosso trabalho hoje transcorreu num clima de profunda serenidade. O nosso salão todo decorado com flores brancas, flores que além de exalarem um suave perfume, espargem energias num tom prata que envolveram todos os nossos centros de força, para que eles trabalhem de maneira harmoniosa. As equipes que conosco estão todas as semanas, as equipes do Hospital Alvorada, trouxeram hoje para o nosso trabalho um grupo de irmãos desencarnados que ocuparam todos os assentos dos nossos bancos. Eles aqui estão para, junto conosco, aprenderem, conhecerem um pouco mais dos exemplos de Jesus, para que sejam auxiliados, como nós, ao melhor entendimento do momento em que vivemos. No centro do nosso salão, no corredor central, uma equipe de trabalhadores aqui da nossa casa, que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, aqui estão, nos mostrando que continuam laboriosos, continuam em pleno exercício das suas atividades, com o mesmo carinho e com o mesmo amor com que sempre aqui estiveram. Nós recebemos das equipes dos educadores, todos nós, encarnados e desencarnados, um pergaminho, e ali está gravada a mensagem do Evangelho, que nós, ao abrirmos o Evangelho, saberemos qual é. Esta mensagem irá direcionar, irá nos encorajar, nos fortalecer para o ano que se inicia. E que será, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o fortalecimento da nossa fé, um ano de muito aprendizado, de muita saúde, de muitas alegrias e realizações. Que assim seja, com a graça de Deus. Essa psicografia foi recebida nesse trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras, no dia 1º de dezembro, e nós deixamos para lê-la hoje. Filho único, alma própria, essência individualizada, ser crístico e divino em construção. É para você que falo e ensejo meu sentimento de apreço e respeito por conduzir em tempos tão faustosos a simplicidade de vosso ser, conseguindo viver a sublime boa nova trazida pelo Cristo e codificada de forma simples e atualizada por Kardec, nosso irmão em caminhada. Obreiros da terceira revelação,
Não desanimes diante das controvérsias que por vezes contraria as máximas cristãs que nos convida a amar os inimigos, perdoar os desafetos e seguir com paz interior. Como dizes, é necessário a noite para ver o raiar do dia, mas ambos, noite e dia, por nenhum instante deixem de vos iluminar com os raios do sol e o brilho das estrelas. Por mais infortúnios que vosso mundo experiencia, e diga-se, por consequência de vossos livre-arbítrios, tudo passa e passará, como já dissera o irmão Chico. É chegado o momento do vigiar vosso caminho em todas as direções e orar para todas as esferas sintonizadas ao irmão maior que vos acompanha e que em períodos conturbados encontram-se mais próximos de ti e com grandes legiões a vos inspirarem. Sim, são chegados os novos tempos. Se melhores ou piores, depende do vosso vigiai e, principalmente, do vosso orai em sintonia com o Cristo que vos espera nesse encontro de orar com ação, de orar na paz, nesse encontro de corações afins. Jesus, o Cristo, sempre esteve junto de nós através de seus mensageiros, de suas irradiações no bem e na vivência do amor com o pensamento alinhado ao dele. E você, está com ele? Amigos, são chegados os momentos de sublimar a sintonia, conscientizar-se no aprendizado e alegrar-se para o futuro em glória que vos aguarda, que aguarda os de boa vontade, os homens de bem com corações radiantes de esperança, e com a paz e o amor em Jesus sempre. E assim, agradecidos por essa oportunidade, que possamos ser gratos a esta casa que nos acolheu esse ano todo, que possamos agradecer esse nosso anjo guardião, esse nosso mentor que esteve junto conosco o ano todo, nos intuindo, nos mostrando o melhor caminho, que possamos ser gratos a toda essa espiritualidade amiga que esteve aqui neste momento durante a profilaxia do passe. Que possamos ser gratos a Jesus, que nos trouxe o seu Evangelho luz, que é o nosso norte. Que possamos, no ano vindouro, estarmos juntos novamente e sempre agradecidos ao nosso querido Mestre, que nos proporcionou todo esse ensinamento. Que assim seja, graças a Deus. Antes de nós encerrarmos, Tadeu vai dar um recado. Estou eu aqui de novo, né? O ano que vem, o mês de janeiro, vocês vão me ver e eu vou pegar no pé, porque as inscrições do nosso curso do Aprendizes do Evangelho estão abertas, as inscrições estão ali na livraria e nós temos quantidade limitada de vagas. Portanto, aqueles que queiram participar conosco da Escola do Aprendizes do Evangelho, já podem se inscrever na livraria. E nós temos esse curso que ele tem a duração de 3 anos. O primeiro ano é um ano que nos traz toda essa visão histórica e científica do Evangelho.
Toda essa interpretação espírita, a compreensão de Deus, a sua criação, os legisladores do Antigo Testamento, essa visão atualizada e dinâmica de toda a parte histórica. No segundo ano, nós vamos ter o estudo de todo o Evangelho, capítulo a capítulo, trazendo o entendimento de cada capítulo para a nossa compreensão, nossa, de todos os dias. E no terceiro ano, nós teremos um estudo fundamentado nas leis morais e nos níveis da casa mental, que é do livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico de André Luiz. E eles vai nos preparar para que possamos analisar, questionarmos sobre esses temas contemporâneos. Cada ano sempre alicerçado no ano anterior. É um curso que vale muito a pena. Como eu mesmo já disse na vez passada, você entra de uma maneira nesse curso e você sai outra pessoa. Então, que eu possa ver algumas figurinhas aqui no ano que vem junto conosco. Obrigado. Encerrando assim nosso trabalho, esse último trabalho do ano, nosso sentimento é de gratidão pela Casa de Paz e Amor, que durante todo esse ano, para todos nós, foi esse porto seguro, esse lugar que nos abasteceu, que nos ajudou, que nos amparou, e que nós possamos nos ver o ano que vem, que é semana que vem, né? Então, semana que vem nos vemos. Boa virada de ano para todos. Boa festa, cuidado, né? E vigilância, e nos vemos na semana que vem. Que Jesus abençoe a cada um. Amor em Jesus.